Olá, alunos e amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula da matéria Fundamentos da Radiologia. Iniciaremos hoje com um estudo sobre a radiologia digital. Estamos num momento em que a tecnologia tem avançado e as técnicas radiográficas estão acompanhando também este movimento de informação e de tecnologia. Hoje, grande parte dos equipamentos estão sendo modificados e a cada dia aparece uma tecnologia nova. Então, começaremos a estudar um pouco sobre essa tecnologia de armazenamento e de formação de imagens para diagnóstico de forma digital. Vou colocar alguns slides para nós começarmos a acompanhar o estudo melhor. Bem, nós vamos fazer bem resumidamente esta aula, essas próximas aulas, devido ao curto período que temos aí para fazer as provas. Mas tudo está nas apostilas, ok? E qualquer dúvida pode me procurar, tanto pelo WhatsApp como por telefone. Radiologia digital. Bem, como eu já fiz uma introdução, né? Essa tecnologia digital, ela vai cada dia mais sendo aprimorada, tomando espaço no mercado. Provavelmente, ela vai substituir completamente a radiologia convencional, ok? Com esse surgimento dessas novas tecnologias, precisa de a gente entender também como funcionam esses sistemas de armazenamento, os programas, como utilizar, e isso vem melhorar a qualidade de trabalho do técnico e também a qualidade das imagens, o que ajuda tanto para o paciente como também para o médico e o tratamento em si. Bom, um avanço dos aparelhos radiográficos digital também é a radioproteção, tanto para o paciente como para o profissional, porque com o avanço da tecnologia e o sistema digital sendo utilizado, vamos diminuir a dose de radiação, tanto que o paciente absorve, como também vamos também diminuir a exposição que o técnico tinha aos químicos que utilizamos na radiologia convencional, que também é um fator de risco para o profissional técnico em radiologia. Aquelas substâncias químicas, aqueles vapores químicos também é prejudicial à saúde. Além de também, né, contribuir para melhorar o meio ambiente, porque esses químicos, apesar de eles terem formas corretas de descartar, os filmes também têm as formas corretas de descartar, mas, de alguma maneira, eles poluíam o meio ambiente, ok? Então, com o advento da radiologia digital, nós vamos diminuindo isso ali. Bom, ela veio para minimizar, eliminar problemas que o sistema convencional acontecia. Exemplo, qualidade da imagem, só conhecida após o processamento químico. Na radiologia convencional, assim que você fazia uma radiografia, um exemplo de um tórax, você só ia saber se a radiografia saiu de uma boa qualidade, se não teve erro de posicionamento, se os fatores que você colocou eles foram os corretos, só depois que você fizesse a revelação na câmara escura. Então, a qualidade ia demorar para você ver se essa qualidade dessa imagem estava boa. Até mesmo usando a processadora, que já é um equipamento que ajuda diminuir o tempo para o processamento químico, mesmo assim, ainda havia um espaço de tempo muito grande, o que não acontece agora com a radiologia digital. Outra coisa, o paciente tem que ser exposto a uma quantidade menor de radiação na radiologia digital, pelo fato de você poder utilizar ferramentas que você consegue melhorar essa imagem, mesmo depois de adquirida, você consegue, então, diminuir também
esse fator de dose de exposição no paciente. Outro problema também que a gente eliminou, diminuiu, foi o manuseio de filmes, e que traz risco tanto para a perda de exame como a necessidade de espaço para armazenar. Então, esses filmes você tinha que armazenar em locais adequados, como a gente já explicou em aulas anteriores. O filme ele podia acabar felando, você perdendo, até economicamente também tinha um gasto, o que não vai ocorrer agora, porque não há necessidade mais de ter esse armazenamento físico de filmes radiográficos, pelo fato de ele estar armazenado em formato digital. O radiologista também, ele acaba ganhando tempo, porque ele já não precisa mais ficar manuseando com filmes para fazer o laudo, não precisa ficar utilizando um negatoscópio. Então, ele acaba direcionando mais o tempo dele na acurácia daquela imagem e para dar um laudo com precisão. Então, reduz também o tempo do radiologista em laudar essas imagens de radiodiagnóstico. Bom, são 4 etapas básicas que nós temos na aquisição dessa radiologia digital, da imagem. Okay? São 4 etapas básicas que o sistema de radiologia digital tem, em todas, tanto a DR como a CR. Nós vamos conversar mais para frente, né? Que existem imagens digitalizadas e imagens digitais propriamente ditas. As 4 etapas é a etapa de aquisição, processamento, visualização e arquivamento. Processo de aquisição é quando as imagens são obtidas no equipamento, ok? Tanto para o DR quanto o CR. A etapa de processamento, a imagem ela agora já adquirida, e você então vai prepará-la para que ela possa ser visualizada. Ou seja, se ela tiver um contraste menor, você consegue utilizar as ferramentas que o seu equipamento tem para você melhorar esse contraste. Se você tiver que ampliar essa imagem num determinado local, fazer um recorte, colocar ao lado. Então, essa é a etapa de processamento. Você vai estar processando a imagem radiográfica que você adquiriu do seu paciente para, então, ser enviado para visualização do médico. E temos a etapa de visualização, que é essa etapa em que o médico analisa essas imagens, ok? Que vai ser feito agora num monitor de computador. Normalmente, os médicos radiologistas usam monitores específicos para laudo. Ele tem uma quantidade de equipamento superior ao que no CR você teria, ou no DR, no equipamento seu de trabalhar você teria. O médico ele vai conseguir visualizar melhor nesses monitores deles que são especiais para fazer esse diagnóstico. E tem a etapa de arquivamento. Então, o médico já visualizou, no mesmo momento que você manda para o médico visualizar, você também arquiva essa imagem. Aí é a etapa de arquivamento. Por lei, as imagens radiográficas elas têm que ficar durante 5 anos à disposição do paciente. Então, não se pode perder. Se um paciente fizer uma radiografia na clínica que você trabalha, você tem um sistema de arquivamento digital, se daqui 5 anos ele precisar dessa imagem, você é obrigado a ter ela lá guardada. Então, as clínicas ela tem que ter um programa próprio de arquivamento, né, dessas imagens, porque durante esses 5 anos, por lei, ele é obrigado a guardar todas essas imagens radiográficas. Então, vamos falar agora desses 2 sistemas digitais, que é o CR e o DR, ok? O sistema CR, ele é, na verdade, digitalizado, e o DR, que é o propriamente dito digital. Aqui nós temos um exemplo de placas, né? São cassetes do sistema CR. E aqui nós temos uma placa do seu lado direito do vídeo, uma placa do sistema DR. No sistema CR, esses cassetes eles vão adquirir uma imagem
latente, assim como na radiografia convencional, e vai estar aqui dentro desses cassetes. E só depois que você fazer a leitura no equipamento chamado digitalizador, então essas imagens vão estar transformadas em imagem digital para o seu equipamento, seu monitor, para você poder trabalhar. Já o sistema DR não acontece isso, ele vai transformar a imagem diretamente, assim que você posicionar o paciente nesta placa e acionar, deflagrar o raio-x, já vai aparecer no computador. Então, não tem esse processo de leitura. Nós vamos falar com mais acurácia um pouquinho mais à frente. Então, CR. CR significa radiologia computadorizada, né? Traduzindo do inglês. Os primeiros equipamentos foram vendidos lá em 1980. E, entanto, é a digitalização dos processos de visualização e armazenamento da imagem. O processo de aquisição permanece inalterado e, portanto, fica preservado os investimentos dos equipamentos. Você tem a clínica, já tem a sua ampola de raio-x, você tem o seu book mural, a sua mesa. Você não vai precisar adquirir nenhum desses equipamentos. Você só vai inserir o CR nele, que assim que você adquirir as imagens através do cassete, que agora você não vai mais usar o chassi com filme, mas os cassetes, esses cassetes que você utilizou, os mesmos equipamentos que você tinha na sua sala anteriormente, agora ele vai produzir uma imagem latente e depois transformar essa imagem latente em uma imagem digital que você pode arquivar e visualizar em um monitor de computador. Aquisição da imagem. Essa fase da aquisição, ela não muda o equipamento utilizado no exame. Ao invés de expor filmes, você vai passar agora a expor esses cassetes, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, ok? Então, esses cassetes não tem filme aí dentro deles. E tem um plate. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E então, com esse plate que está dentro desse cassete, você vai adquirir, então, agora a imagem radiográfica. Não precisa mudar os equipamentos que você tem dentro da sua sala de radiografia. Processamento. O processamento, ele já muda, mas continua assim analógico de forma que vai ser o próprio técnico que vai estar trabalhando essa imagem. Então, no lugar de um processamento químico, você vai agora utilizar o cassete e depois dessa imagem armazenada, você vai poder trabalhar. Tá? O cassete ele recebe e armazena a energia do raio-x em forma de imagem latente, como lá no filme. E depois inserido no digitalizador, que vai fazer essa leitura e ele vai transformar essa imagem latente agora numa imagem digital que pode ser visível. Aí está o digitalizador. Eu coloquei dois modelos aqui, dois modelos, um monocassete, tá? E aqui é um policassete. Esse aqui faz a leitura de um cassete por vez. Ele faz a leitura do exame que você fez e depois volta eu vou explicar passo a passo isso aí como é que funciona. Volta de novo o plate para dentro do cassete e você vai utilizar aquele mesmo cassete para fazer outros exames. Nesse modelo da Fuji aqui do lado direito seu, ambos são da Fuji, tá? Esse seu do lado direito agora, ele tem espaço para você fazer leitura ao mesmo tempo de 4 cassetes. Ou seja, ele é mais rápido, ok? Então, esse aqui, você pode até estar utilizando num serviço que tem pouco movimento, mas um serviço que tem muito movimento, o ideal seria um cassete, um digitalizador que faz várias leituras ao mesmo tempo. Enquanto você está fazendo a leitura de um, já está fazendo com outro cassete o exame de outro paciente ou outra incidência que o médico pediu. Ok? Pós-processamento da imagem. Você agora adquirida a imagem no cassete e transformada ela em digital, você pode fazer modificações. A imagem digital é possível fazer pós-processamento e depois salvar. A imagem digital pode ser processada por softwares especializados e vai otimizar a qualidade de imagem. As imagens analisadas pelos médicos ficam mais padronizadas, menos sujeitas à variação do processo de aquisição. E no método convencional, uma vez revelado o filme, já não tem mais o que fazer, né?
ou repete se o exame não ficou bom, ok? Mas não tem como melhorar. Então, nesse caso aqui, você vai conseguir padronizar. Você vai fazer, por exemplo, vários tórax de pacientes diferentes, vai conseguir fazer um padrão só, diferente daquela forma que lá no convencional você vai utilizar as técnicas de KV e MAS e utilizando muita espessura do paciente. Não que você vai deixar de utilizar isso aqui também no CR, porém, se tiver algum erro, alguma falha que você fez ali de colocar mais KV ou menos, você consegue alterar substancialmente essas deficiências que teve nessa imagem que você fez. Então, todas elas vão ficar em um mesmo padrão. E assim é bom para o médico também no processo de laudo. Visualização da imagem. No convencional, usa-se o negatoscópio. E o negatoscópio, o que acontece? Você vai pegar aquela imagem digital e vai colocar ali, o médico vai colocar a luz do negatoscópio contra o filme radiográfico e ele vai ver aquelas diferenças de tons de cinza para então diagnosticar a imagem. Agora, no CR, você já vai mandar diretamente para o monitor e o médico vai laudar isso agora em um monitor. E como eu falei, na sala dos radiologistas, existem monitores específicos, okay, que faz com uma melhor qualidade essa visualização dessas imagens que foram digitalizadas. E o armazenamento. O armazenamento no convencional, você guarda os filmes em armários, prateleiras, né? Já que no CR, ela está armazenada em um sistema específico, que é o PACS. E nós vamos falar um pouquinho dele mais no final. Uma grande coisa também é a qualidade da imagem, ela não perde. Se, por exemplo, você coloca um filme, como eu falei, que tem que guardar por 5 anos, aquele filme ele começa até a amarelar, começa a perder a qualidade diagnóstica dele. Já a imagem digital, não. Uma vez você guardou, a qualidade dele vai ser preservada durante aqueles 5 anos que vai estar ali. Então, se daqui 5 anos você pegar aquele mesmo raio-x, não vai ter imagem alterada de velamento ou de algo que pode até acontecer, de alguma coisa cair em cima, pressão, o calor, a própria caloria. Então, não vai ter mais esses problemas de arquivamento, ok? Fora que o espaço também, você precisa ter grandes espaços para guardar os filmes radiográficos, enquanto o formato digital, hoje você pega um HD externo aí de 10 tera, é pequeno e guarda muita, mas muita coisa, né? Então, a forma de arquivar também ganha no espaço também. E o DR, que é um processo totalmente digital. Então, nós acabamos de falar aí do processo CR, que é o processo digitalizado, em que você transforma uma imagem latente em uma imagem digital, você utilizando os cassetes e um leitor de cassete, que é o digitalizador. No processo DR não acontece isso, você não tem a presença da digitalizadora. Você tem agora uma placa que ela vai adquirir essa imagem diretamente assim que os fótons de raio-x atingem nela e vai transformar aquilo em sinal digital que é transferido para o computador. Então, é automático. Você apertou, deflagrou o raio-x, a imagem aparece automaticamente no monitor. O contrário que o CR, você deflagrava, ele ia aparecer a imagem latente no cassete, depois você levaria o cassete para a digitalizadora para ela transformar em sinal digital, então isso teria um tempo também determinado para fazer isso. Nesse processo digital, você já ganha esse tempo, né? A qualidade da imagem você já vê na hora, que mesmo a digitalizadora, nós vamos falar o processo como funciona, ela tem um determinado tempo, mesmo que menor do que na processadora automática, mas ela tem um determinado tempo para fazer essa leitura dessas imagens que estão ali no plate do cassete e transformar em digital. Até ela sair é um tempo valioso, que você já ganharia ele no sistema DR.
Assim que você deflagrou, a imagem apareceu. Você vai saber se a imagem ficou boa ou não, se teve algum movimento, né, se saiu a anatomia da forma como o médico ele requisitou. Então, tudo isso aí vai ser ganho de tempo. O DR é um equipamento que já adquire imagem em formato digital e utiliza novos e mais modernos equipamentos de raio-x. O processo é 100% digital. Imediatamente após a execução do exame, a imagem já está disponível para o médico, já que não há mais a etapa de processar filmes convencionais, né? Não existe mais o cassete. Está aí uma imagem, né? Alguns sistemas DR, a placa ela já vem fixa no book e na mesa. Hoje estão utilizando mais placas separadas, soltas, em que o técnico pode utilizar até mesmo para fazer exames em leito. Aí você tem hoje aparelhos portáteis digital, totalmente digital, e utiliza essas placas para fazer exame em leito. A vantagem dessas placas é até na movimentação do próprio paciente. Você colocando a imagem, se você quiser fazer a imagem de uma mão, você pode colocar o paciente sentado em volta da mesa em qualquer lugar para fazer esse exame dessa mão. Pode movimentar a placa digital e colocar o raio em cima dela em qualquer ambiente desse da mesa. Então, ela tem essa vantagem da movimentação que você vai fazer de posicionamento do paciente. Ok? Então, essas máquinas primeiras que a placa já vinham fixas no book e na mesa, já estão ficando em desuso, já não estão sendo usadas. Foi as primeiras que fizeram. Além da vantagem de você usar a placa, você não precisar mais trocar o seu equipamento, como era no caso do CR também, né? O CR também você não precisaria trocar o equipamento, porque você tinha os cassetes que transformavam a imagem em digital. Você usava o mesmo aparelho. A placa digital também vai funcionar dessa mesma forma. A partir deste momento agora, você tem um equipamento analógico, você comprou a placa com o sistema DR, você vai usar aquele mesmo equipamento que você tinha de ampola de raio-x, de mesa, de book, e vai utilizar agora essa placa para fazer essas imagens digitais, que vai aparecer direto no monitor do computador, sem necessitar mais da digitalizadora. Vantagem que nós temos em relação ao CR. Maior agilidade, como acabamos de falar aí, né? Não há processo manual entre a aquisição da imagem e a disponibilização para o laudo médico. Inclusive, tem sistemas mais avançados que ela faz até o pós-processamento também. A imagem, se você buscou o protocolo correto para a imagem, vou dar um exemplo, um tórax em AP, em PA. Aí você puxou o exame de protocolo tórax-PA e fez o exame do paciente tórax em PA, ele vai automaticamente já fazer até o corte e colocar ao lado, sem precisar você fazer mais nada. E até as diferenças de contraste, ela vai, se tiver precisando melhorar ou diminuir, aumentar o contraste, ela vai fazer automático, essas máquinas mais modernas. Mas como eu falei, puxando o protocolo correto. Se você puxa o protocolo de tórax em PA e fazer em AP, a imagem ela vai sair invertida. Maior qualidade. As imagens geradas elas são de qualidade superior e permite laudos mais acurados. O sistema digital, o médico precisar fazer um zoom muito grande em uma determinada região, ele consegue fazer esse zoom e sem perder a qualidade daquela imagem digital. Então, melhora muito a qualidade. Menor exposição do paciente. O sistema CR já faz isso, né? Mas o DR continua também fazendo esse processo de minimizar a dose para fazer aquele determinado exame, para gerar aquela imagem, né? Redução do custo do exame. Aí entra a questão de a gente falar que o aparelho DR é mais caro do que o CR, porém você vai economizar no tempo. Um cassete hoje ele é muito caro do sistema CR.
Então, você tem um serviço de radiodiagnóstico, você precisa de ter vários cassetes. Aqueles cassetes de 18, do 3535, 3543, você vai ter que ter vários cassetes dele para você utilizar na sua clínica, no seu serviço de diagnóstico. E eles são muito caros. Então, o DR você já vai ter essa despesa a menos. Você já não vai ter gasto com esses cassetes, né? E mesmo também a questão do cassete estragar, ter que trocar, né? Então, você vai diminuir esse custo. Redução do custo do exame, porque você vai conseguir fazer com mais agilidade, vai conseguir fazer mais quantidade de exame, né? Então, tudo isso aí, no final das contas, ele vai ter essa redução deste custo final, né, para o paciente. Consequentemente, vai atrair mais pacientes também para a clínica. Essas são vantagens que o DR tem para o CR. Bom, mas para continuarmos falando sobre essa tecnologia digital, nós temos que nos focar em 3 conceitos básicos de formação de imagem digital, que é a matriz, pixel e voxel. Nós vamos até aqui, vamos falar um pouquinho de cada um e depois vamos continuar numa próxima aula a respeito desse sistema digital, ok? Bom, matriz. O que é matriz? São organizações de informações numéricas em uma tabela retangular, formada por linhas e colunas. Você deve ter utilizado muito isso no Excel. Tem linhas e colunas. O Excel, o programa Excel, é uma matriz, ok? Uma imagem digital, o emprego mais comum é uma matriz em um computador. A tela do seu computador aí que você está me vendo agora, ela é formada por uma matriz. E essa matriz, ela é dividida em pixels, que nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Então, cada matriz de um equipamento, ele tem uma quantidade de linhas e de colunas definidas, que vai ser diretamente relacionada à qualidade daquele monitor. Ele é definido numa tabela tamanho MN, né, onde que M representa as linhas e N as colunas. O pixel, como eu falei, essa é a unidade menor dessa matriz, né? As imagens digitais são representadas por matriz e cada elemento dela é esse pixel. As imagens de cada pixel deles são em tons de cinza e representam um intervalo de números de 0 a 255, o que equivale a 256 níveis de tons diferentes, que vai do branco ao preto total. Quanto maior o número de pixels numa matriz, melhor vai ser a sua resolução espacial. O seu telefone tem isso aí, o seu computador tem isso aí, resolução espacial, que é a quantidade de pixels na matriz, que permite uma melhor diferenciação espacial entre as estruturas. Ok? Você pode até olhar no seu próprio telefone celular aí, o número de pixels que ele tem. Quanto mais pixels o seu celular tem, melhor é a qualidade de imagem dele. Como é formada? Aqui nós estamos vendo 2 matrizes, ok? Essa matriz primeira aqui do seu lado esquerdo, ela tem mais linhas e mais colunas. Então, logicamente, ela vai ter quantidade maior de pixel. Na sua direita, ela tem menos linhas e menos colunas. Perceba que o pixel ele é maior na que tem menos colunas e menos linha. Então, a qualidade da imagem vai ser menor. Porque vamos dizer que nesse ponto aqui que você está vendo esse pixel, fosse uma imagem de um dedo de um paciente lá no seu monitor. Esse dedo, ele praticamente ia aparecer bem aqui nesse pixel aqui, mas no de cá, o pixel ia ficar todo escuro, o dedo ia ficar escondido. Isso eu estou dando é só um exemplo didático, tá? Para vocês entenderem. Obviamente, no seu monitor não são só essas quantidades de pixels aqui, né? Os pixels são mínimos, são pequenininhos, né? Não é desse tamanho. Aqui ainda está num tamanho maior, esse exemplo aí para você ver ele em tons de cinza. Ainda está um pixel grande aqui, que não é o real, mas só para vocês entenderem como é que funciona a matriz. E aqui, cada um desses pontinhos aqui da matriz é um pixel. E quando ele é irradiado,
no sistema digital, ele vai escurecer aonde a radiação, né? Na verdade, não é que escurecer, que não é um filme radiográfico, mas o computador ele vai entender isso ali onde recebeu como um sinal que vai ser transformado em sinal digital, que ali teve mais absorção de radiação ou menos absorção de radiação. Vamos falar com mais calma um pouco para frente, tá? Só vamos falar sobre esses 3 conceitos aqui para vocês entenderem. E o voxel, ele é o elemento tridimensional do pixel, ok? Vamos dizer que, ó, nesse exemplo aqui que eu estou colocando do seu lado direito, é um cubo, onde vai ser formada essa imagem em 3D. O voxel é esse elemento de volume que representa essa imagem tridimensional. Você perceba que são 3 matrizes, ok? 1, 2, 3 matrizes. Nesse ponto aqui, tem um pixel da matriz A, no outro ponto, um outro pixel da matriz B, e em cima um outro ponto da matriz C. Então, esses 3 elementos, eles vão formar uma imagem tridimensional, que o computador vai entender como uma imagem tridimensional. Muito utilizado esse processo nos exames de tomografia e de ressonância magnética. Ela também é isotrópica. O que é isso? Ela indica que o objeto ele possui o mesmo tamanho em todas as dimensões. Um voxel isotrópico é esse aqui, é um cubo, tá? Então, o conjunto de vários voxels é que vai dar a formação da base da imagem. Neste exemplo que eu dei aqui, é como se fosse um corte axial de um abdômen. Tá? Isso é só como exemplo, viu? Bora dizer que aqui o tomógrafo cortou essa parte do abdômen. Você está vendo aqui a barriga na frente, as costas do paciente atrás, aqui onde está mais escuro a coluna, aqui os rins. Isso é só uma forma simples, tá? De demonstrar como é que funciona. Então, o computador vai pegar cada pontinho desse aqui, formado por 3 pixels diferentes e formando um voxel, e vai formar essa imagem tridimensional, que então, assim vai funcionar a formação da imagem de tomografia, que o aluno, às vezes, quando começa a estudar, não fica entendendo, mas a tomografia, você vai começar a ver o paciente por dentro dele, mas só no raio-x a gente só vê uma imagem bidimensional. Então, é assim que é formado. Agora, na radiografia, na tomografia e na ressonância, você já consegue visualizar, além dessa imagem bidimensional, você consegue visualizar em cortes axiais, sagitais ou coronais e também em volume, como as imagens tridimensionais, por esse motivo, utilizando os voxels, que o computador vai ter específico para isso aí, ok? Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os detectores de radiação de CR. Vamos falar sobre também a radiologia direta e indireta digital. E vamos falar também sobre o DICOM e o PAX. Tudo de bom? Até a próxima aula.